Prezados irmãos, prezadas irmãs da Sociedade Espírita Irmã Rosália, é mais uma oportunidade que nós temos nesses dias difíceis, que nós estamos vivendo, de juntos nós buscarmos essas energias, essas vibrações, além dos ensinamentos que o nosso mestre maior, o nosso único mestre, nos deixou, o Evangelho. Nesta oportunidade, nós gostaríamos de ir até o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é o terceiro livro que Kardec nos legou. Este livro é, atualmente, depois da Bíblia, é o livro mais editado no Brasil. E, percorrendo as páginas dele, nós vamos parar hoje no capítulo 10º. O capítulo 10º do Evangelho segundo o Espírito, o título dele é a Quinta Bem-aventurança. A Quinta Bem-aventurança nos fala, bem-aventurados que são misericordiosos, porque eles terão a misericórdia. Estudar as bem-aventuranças é uma oportunidade muito importante para todos nós. As bem-aventuranças, elas têm um mágico poder de nos energizar. Não foi à toa, minhas irmãs e meus irmãos, que Jesus, ao iniciar o Sermão da Montanha, ele as pronuncia, não é? E em fazendo isso, ele energiza aquela multidão muito heterogênea que estava naquela tarde em Cafarnaum diante dele. E as bem-aventuranças são também, elas são passos que nós estamos dando aí na nossa evolução. Nós temos 9 bem-aventuranças. As 7 primeiras são os passos que nós vamos fazer aqui neste planeta. A 8ª e a 9ª poderão ou não ser feitas, vivenciadas por nós. Mas vamos voltar, para a quinta bem-aventurança. E nesse capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, ele aprofunda o estudo da misericórdia. E um desses aprofundamentos, nós estamos aqui hoje para conversar sobre ele. É o aprofundamento que fala sobre os julgamentos. Misericórdia tem 2 viés grandes, não é? Primeiro é a questão do perdão e depois é a questão do julgamento. E o nosso mestre, ele dá continuidade ao estudo da bem-aventurança no capítulo 7º do Evangelho de Mateus. Nós sabemos, gente, que o capítulo 5º, 6º e 7º, eles constituem o Sermão da Montanha. E no capítulo 7º, o capítulo 7, ele tem 29 versículos. O nosso estudo aqui, ele vai ao encontro dos primeiros versículos. E eu gostaria aqui, para nós comentarmos, de ler esses versículos. No trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos o 3º, o 4º e o 5º versículo. Mas para que a nossa compreensão seja mais facilitada, eu vou ler aqui primeiro também, o 1º e o 2º versículo. É interessante que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele também faz o estudo da primeira e da segunda, do 1º e do 2º versículo, não é? Nós aqui vamos juntar, para facilitar o nosso estudo. Vamos lá então. Primeiro, gente, vamos imaginar aí o nosso mestre. Aquela tarde em Cafarnaum foi extremamente espetacular, não é? O mestre, ele sai da casa de Mateus, não é? Juntamente com Pedro, com João Evangelista e Tiago Maior, eram os discípulos, já apóstolos, muito constantes, em torno de Jesus. E eles se dirigem a uma multidão que já estava esperando por Jesus.
E em lá chegando, o mestre pronuncia as bem-aventuranças, ele sobe as energias, as vibrações da multidão e em seguida ele começa aí a falar, não é? Mateus, que estava ali presente, isso é importante, não é? Mateus ali, ele registra uma coisa que ele assistiu. Mateus coloca todo o Sermão da Montanha, ele coloca em 111 versículos. É uma coisa interessante também, quando Kardec faz aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, das 111 versículos de Mateus, ele coloca aqui 109 versículos. Ou seja, quando a gente analisa o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente observa que ele contém na integralidade dele, né, o Sermão da Montanha. Isso aí é muito importante e Kardec, inclusive, ele frisa isso quando ele faz aí a introdução do livro, dizendo que iria abordar, né, essa parte moral do Evangelho. Mas vamos lá. Vamos imaginar também o mestre, né? O mestre falando essas bem-aventuranças. No capítulo 5º, nós temos 48 versículos. E no capítulo 6º, não é? Nós temos aí 34 versículos. E o capítulo 7º, que praticamente é um resumo, ele reforça algumas ideias, né? Nós temos aí 29 versículos. E vamos lá então para o primeiro. Não julgueis para não seres julgados, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados. E com a medida que usais, com essa vos medirão. São os 2 primeiros versículos. Aí agora, né, ele vai continuar falando, a questão é o julgamento aqui. Porque vês o cisco no olho do teu irmão, e não percebes a viga que tens no teu? Ele continua ainda. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar a viga nos teus olhos, enquanto tens a viga no teu. E aqui, o último versículo, né? Jesus, ele pega pesado aqui, não é? Hipócrita, não é? Tira primeiro a viga do teu olho, e então enxergarão bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Minhas irmãs e meus irmãos, a questão do julgamento, não é? A questão do julgamento, que nós temos em nós uma facilidade muito grande, né, para efetuar os julgamentos. De onde procede em cada um de nós essa característica de nós julgarmos as pessoas? Olha, essa característica, ela vem da nossa essência. A nossa essência, gente, né? A nossa essência é a nossa consciência, não é? A consciência é uma das maneiras de nós enxergarmos o conteúdo mais profundo que existe em nós. A nossa consciência, ela não é nada de material, e hoje a nossa ciência, já muito adiantada, não é? A física quântica, ela nos ensina que a nossa consciência, na verdade, é algo em nós que sobreexiste a tudo. A nossa consciência é algo tão profundo e ainda tão misterioso que não existe uma definição, não é, a respeito do que seja a consciência. Nós só sabemos que ela existe porque ela nos oferece 3 grandes oportunidades. A primeira oportunidade que a consciência de cada um de nós nos dá é que através dela nós reconhecemos que nós existimos. Esse pensamento, essa ideia, não é, muito importante, ela surge de uma maneira científica, filosófica, no século XVI, não é? Quando um filósofo muito conhecido, pelos cientistas principalmente, não é? Esse filósofo francês, René Descartes, né? Ele afirmou, né? É muito conhecida essa proposição dele, né? Que eu penso, logo eu existo. Ou seja, a existência, então, ele condiciona ao pensar.
Muito importante. Esse realmente é o primeiro, né? É a primeira característica, a primeira possibilidade da consciência. E a segunda possibilidade é exatamente essa. É através da consciência que nós fazemos juízos de valor, que nós julgamos, não é? E esse julgamento, ele é feito, nós espíritas, nós temos aí alguns tesouros, não é? Alguns ensinos que antes da doutrina espírita era dado para pessoas iniciáticas, não é? Com a doutrina espírita, esse pensamento, nesse ensino, passou a ser generalizado, universal. E no Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo das Leis Morais, a terceira parte do Livro dos Espíritos, né, existe lá uma pergunta de Kardec e uma resposta dos Espíritos, né, dizendo, né, que a lei de Deus está inscrita na nossa consciência, não é? Isso é muito importante a gente, essa informação que nós temos. Na nossa consciência, as leis de Deus, o mestre as resumiu, não é? Perguntaram a ele, quando já no final, bem no finalzinho da missão de Jesus, lá em Jerusalém, no templo, depois do Domingo de Ramos, né, um doutor da lei, um escriba, pergunta a Jesus qual é o maior dos mandamentos. E o mestre, ele afirma, né, utilizando inclusive de ensinos que já estavam no Antigo Testamento. Amar a Deus, né, com toda a nossa força, com toda a nossa intensidade, e ao próximo como nós mesmos. Isso aí, esse ensinamento, né, a lei do amor, ele é muito presente nas nossas vidas, nos nossos ensinos. E o que a gente tem como um diferencial para pensar, para raciocinar, é que nos é ensinado, né, na doutrina espírita, né, que esse mandamento maior, ele é a base consciencial para que nós façamos julgamentos, não é? E é interessante também, minhas irmãs e meus irmãos da Sociedade Espírita, irmã Rosália, é que essa faculdade de julgar, obviamente, que ela nos foi dada para que nós pudéssemos julgar, não é? Os nossos atos, não é? Principalmente, né? Obviamente que a gente vê as pessoas fazendo coisas, né? Mas esse julgamento das pessoas, ele não seria assim tão rigoroso como é que nós fazemos. Nos foi dado o poder de julgar para nós analisarmos o que nós fazemos, não é? Nos foi dado essa capacidade de julgar para nós analisarmos principalmente o que nós reagimos às coisas que nos acontecem. E a gente, normalmente, nós não fazemos isso, né? Nós todos, alguns mais, alguns menos, mas essa capacidade de julgar nós fazemos sobre os atos das pessoas, não é verdade? E é interessante também, quando nós nos voltamos para o texto de Kardec, que existe no Evangelho segundo o Espiritismo, não é? No capítulo 10º, o 9 é a citação evangélica, e o item 10 é umas palavras de Kardec sobre o tema. E olha só, gente, como é que Kardec, ele, na sua profundidade, né, ele fala que essa intenção de nós irmos fazer, julgar os outros, ela vem do nosso orgulho. Não é? É muito certo isso aí. Orgulho. Orgulho é um sentimento, uma invirtude, não é? Que existe dentro de nós, com muita profundidade. Eu gosto muito das opiniões de Emmanuel sobre orgulho. Emmanuel, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem duas comunicações, né? Ele nos mostra, na comunicação que ele fala sobre o egoísmo, né? Ele cita que o egoísmo é filho do orgulho, né? Ou seja, quer dizer que o orgulho, então, foi o primeiro obstáculo que nós não transpusemos, não é? Quando o Pai nos criou. Foi o orgulho que fez com que todos nós que estamos aqui, deixássemos de evoluir pelo amor.
e passássemos a evoluir aqui na matéria, não é? Passássemos a evoluir pela dor, não é? Que inclusive surge, né, em nós no momento no qual algum ato nosso burla a lei de Deus que está na nossa consciência. É impressionante como é que a doutrina espírita ela é redonda, né, nos ensinamentos. Nos é falado aí o núcleo das coisas, e depois, quando a gente vai derivando os ensinos, né, a partir do núcleo, né, é mais fácil para a gente entender. Orgulho. Orgulho aí que nos faz aí fazer esse julgamento às pessoas. O orgulho, o que é o orgulho? Não é? Orgulho é essa tendência vinda principalmente do nosso ego. Não é? O ego é um ser menor que existe dentro de nós. O ego, esse nome ego aparece aí, não é? A partir dos ensinos daquele psiquiatra tão conhecido, austríaco, não é? Ele é que nos fala, Freud, né? Ele que nos traz essa questão, essa palavra ego, não é? O ego, inclusive, se você for olhar a raiz semântica da palavra, é eu, não é? O ego, na verdade, é um ser que vem sendo desenvolvendo em nós com muita força. Inclusive, ele nos domina muito. Então, o ego, ele tem essas necessidades, né, de se sentir melhor do que os outros, não é? A pessoa orgulhosa é aquela pessoa que acha que é melhor do que as pessoas. E é interessante que esse sentimento, ele surge muito, principalmente, quando a gente busca a Deus pelo conhecimento. Né? Buscando a Deus pelo conhecimento, quando à medida que a gente vai sabendo das coisas, e quando a gente procura saber as coisas dentro desse espírito, esse espírito, né, de ser melhor, né, esse conhecimento, inclusive, ele não verticaliza. Verticalizar é nos levar para o alto, não é? Ele fica horizontalizado. Ele faz com que, não é, a gente aprende as coisas, mas não as usa direito. Ou seja, porque o orgulho, né, ele não nos deixa proceder desta maneira. Minhas irmãs e meus irmãos, esse trecho, esses versículos do Sermão da Montanha, eles são extremamente importantes. A importância deles se dá pela época que nós estamos vivendo, não é? Nós estamos vivendo aí, felizmente, não é, gente? Nós estamos vivendo aí os derradeiros dias, né, desse mundo aí de expiação e provas. Nós estamos caminhando aí a passos largos para esse mundo que nós tanto, né, desejamos, que é um mundo de regeneração. Nos dias atuais parece que está longe, mas não está longe não é? Não está longe não, porque o grau de violência que a humanidade atingiu, as possibilidades são tão grandes, que algo, né, alguma coisa tem que surgir aí, uma intervenção de Deus, não é? Uma intervenção mais forte, mais aparente de Deus nos nossos dias. Ou seja, isso também obedece a uma das bem-aventuranças, a terceira, né? A terceira que fala que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E essa mansidão que é necessário que nós alcancemos, ela só vai ser plenamente vivenciada por todos nós quando nós aí adotarmos esses procedimentos mais simples, não é? Que é a questão de efetuarmos julgamentos a nós mesmos. E é interessante, né? O conselho que nos é dado sobre essa questão do julgar, nos dizem, essas pessoas aí que estão mais perto de Deus, que têm essa paciência com todos nós, não é? Elas nos falam que julgar o que acontece em torno de nós é impossível, né? A gente tem que julgar, não é? Aliás, isso aí é a terceira possibilidade, né, da consciência, que é perceber a realidade, não é? Essa percepção da realidade, a gente vai observar o que as pessoas estão fazendo, não é? Não tem como. Mas nos ensinam esses maiores
que o rigor nosso tem que ser fortíssimo em julgar os nossos atos. Não é esse que é importante. Devemos ser realmente rigorosos. Já no julgar dos atos das outras pessoas, nós temos que ser mais benevolentes. Aliás, é uma forma de caridade, não é? Nós procurarmos aí agir dessa maneira, rigorosos com o que nós fazemos. Até intransigentes. Muita gente não concorda com isso, né? Mas é uma questão de posicionamento. Mas é importante que nós aí nos preocupemos conosco, né? Forte, cobrando da gente, não é? Obviamente que tem limites, né? E com as pessoas que estão em redor de nós, que nós sejamos mais indulgentes, mais benevolentes, chegando até, né, a raia da piedade, né? Ou com um tratamento com as outras pessoas. Ou seja, por que isso? Porque agindo dessa maneira, né, nós vamos aí ajudar, né, as pessoas que estão em redor da gente, né, a atingir aí graus de evolução maior, melhores, mais altos, né, gente? Para nós pensarmos um pouquinho aí. Os nossos 20 minutos já se passaram. Aliás, eu sou quanto mais de passar dos 20 minutos. Eu agradeço a vocês aí, não é? É muito bom. É muito bom aqui, neste momento, nós recebermos essa carga de energia, não é? Essa carga de vibração que sempre acompanha os nossos estudos do Evangelho. E, vamos fazer um resumo final? Vamos julgar, a gente tem que julgar, não é? Vamos julgar com muita benevolência as pessoas, não é? E vamos ser bastante rigorosos conosco mesmo. Esse aí é a melhor política, que o nosso mestre maior, ele nos ajude a que nós possamos perceber as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que nunca deixaram de estar em torno de nós. A questão é nossa, que nós temos dificuldade em percebê-las, não é, gente? Muito obrigado.